Os mestres vão dizer que a gente vive em eras ciclotímicas, né? Elas não é um começo, meio e fim como na tradição judaico-cristã. O mundo nasce, vive e morre e renasce várias vezes, né? Então eles dizem que quanto mais luminosa é uma era externa, mais difícil das pessoas se iluminarem. Porque quanto mais fácil é a vida externa, menos eu vou querer saber quem sou eu, menos eu vou querer mergulhar nas questões profundas da consciência. O mundo tá bom, eu não preciso me envolver com essas coisas. Então, só uma questão. Então, para eles, a filosofia, na verdade, o crescimento tem a ver com o sofrimento. Não é aquela ideia de que eu só sofro, eu não sou igual massa de pão, eu só cresço na porrada, né? É uma ideia assim, dá para eu aprender espontaneamente e amorosamente. Mas é mais difícil. Tá. Geralmente a gente resolve tirar a mão de onde está quente porque a gente botou a mão lá e queimou. A gente gosta de desfrutar do mundo e não tem nada de errado com isso. Mas em eras de maior dificuldade, a gente vai querer escapar dessa condição de aprisionamento do mundo mais rápido do que numa era de facilidades. E eu tenho pensado muito sobre isso, porque, de acordo com todos esses religiosos e filósofos indianos, a gente está vivendo a era das trevas, sabe? Kali Yuga, a era da degeneração e tal. Exceto 2 mestres, um deles que eu admiro demais, que é Shri Yukteswarji, que vai dizer, a gente mudou a partir da era atômica para uma outra era, a partir da descoberta da energia nuclear. E você começa a pensar sobre a lógica deles, assim, não que isso seja um determinante, tá, gente? É só uma lente para enxergar a realidade de um jeito possível. Não é, meu Deus, estamos numa era, o que faremos com isso? É só um jeito de interpretar a realidade como qualquer outro, como a gente interpreta dados, como a gente interpreta, sei lá, cantigas, são formas de enxergar a realidade. Mas ele disse que a gente mudou para uma era um pouquinho melhor. Uma era um pouquinho melhor, dessas 4 eras, não é a melhor de todas. Mas se a gente parar para pensar um segundo, puxa vida, a vida do ser humano em termos externos, está melhor. A gente tem tecnologia para criar uma vacina para uma pandemia global em meses. A gente tem tecnologia para se comunicar via online instantaneamente. Isso para os nossos pais não era possível, né? Então, sim, o mundo externo está melhor. Isso faz com que a gente perceba o seguinte, as pessoas estão sendo muito menos cuidadosas e muito menos aprofundadas de procurar esse mundo interno. Está sobrando menos tempo. E, no entanto, tem mais recurso. Parece que esses caras estavam certos em dizer que quanto maior a facilidade, menor a profundidade de que a gente ia nos assuntos. Muito interessante. E você tocou num assunto, né, que também é complexo no mundo de tecnologia, que é essa sensibilidade espaço e tempo. Uhum. Né? A filosofia oriental, por si própria, tem aquela característica de ciclos que você comentou e de olhar o tempo de uma maneira diferente. Uhum. Né? Como que você vê a intersecção dessa maneira de espaço e tempo dentro da tecnologia? Porque isso muda, isso buga a pessoa que estuda filosofia ocidental. Quando eu fui estudar filosofia oriental, a primeira coisa que eu fui entender é por que existiam dinastias na China. Como é que eles olhavam o tempo como uma água que corria. Uhum. Então, se puder fazer algum paralelo entre isso e a tecnologia, acho que seria importante. Eu acho que o grande contribuidor para esse assunto para nós é um filósofo do século XX, o Krishnamurti. O Krishnamurti é um cara muito interessante, já ouviu falar dele? Não. Ele foi apontado como o messias de uma religião muito rica, a teosofia, no começo do século XX. Quando ele tinha 20 e poucos anos, ele disse, eu não sou messias de ninguém, eu quero mostrar para o ser humano como ser absolutamente e incondicionalmente livre. Então vocês podem criar suas próprias gaiolas, suas próprias religiões e seitas, mas eu não tomo mais parte nisso. O cara tinha castelos, o cara tinha tudo isso, ele abriu mão, ele foi muito autêntico assim, em abrir mão disso tudo para viver essa filosofia dessa busca essencial da verdade. Ele sofreu muitos traumas, então ele era o guru anti-guru, sabe? Ele detestava a ideia de gurus, ele era indiano, mas era o guru anti-guru. Mas era uma mente brilhante e ele dizia o seguinte, que nós, sobretudo nós aqui do Ocidente, a gente tira toda a base de quem nós somos do nosso passado. Que existe Exato. Uma grande respeitabilidade, uma grande nobreza em ter esse referencial a partir do passado. Mas uma vez que tudo é impermanente, e que, por exemplo, que as próprias células que compõem teu corpo estão nascendo e morrendo nesse exato momento, e que daqui uma semana, basicamente, todas as células que compõem teu intestino já serão outras, fica parecendo aquele paradoxo do barco do Ulisses, né? Sim. Será que o Tiago é o mesmo Tiago na semana que vem, sendo que todas as peças que compunham esse Tiago já estão trocando? Então, quer dizer, o trabalho todo desses mestres é tirar essa nossa atenção ansiosa com o passado, tirar de nós essa vontade de tentar trazer toda hora à tona um passado com uma ansiedade e um medo do futuro e, ao invés disso, estabelecer-se no presente. Mas não é esse presente instantâneo que está passando aqui, escorrendo das nossas mãos.
é esse tempo sem tempo que se estende em todas as direções. Ele cabe para eu ter referencial do meu passado, de onde eu tiro sabedoria, e ele dá para mim pistas de como é que eu vou organizar um possível futuro. Mas eu me estabeleço aqui e agora, absoluta e serenamente, entendendo que este tempo é o único tempo que existe. Então, basicamente, você usa o histórico como pistas ou rastros de algo que pode acontecer no futuro, mas não necessariamente o que define o futuro. E essa nem é a que diferença. define a mim. E nem que define a mim, porque se eu ficar ansiosamente desesperado para ser o Guilherme ou o Thiago do ontem, eu nem vou ter capacidade, energia e força para ser o Guilherme ou o Thiago do hoje, e quanto menos conseguir construir direito um Guilherme e um Thiago pro amanhã. Eu vou viver baseado nos meus medos. Aliás, um dos pontos fundamentais dessas filosofias e das técnicas de meditação é aniquilar duas emoções enganosas que impedem fundamentalmente da gente ser 1, racionais, 2, livres. A esperança e o medo.